tá bom. Bom, o Jornal Diário de hoje recebe aqui nos estúdios da Diário TV o vereador Cláudio Mello e nós vamos repercutir, evidentemente, as questões políticas que aconteceram aí essa semana. Nós tivemos o pronunciamento do Mário Tricano, em que o Cláudio também fez o seu posicionamento, mereceu destaque, inclusive, na edição do Jornal Diário de Teresópolis. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Cláudio, obrigado pela tua participação mais uma vez. Eu quero começar te perguntando justamente sobre essa repercussão que você fez em plenário da entrevista do Mário Tricano. Você colocou alguns pontos, né, que você considerou delicados, ou seja, que precisam de mais discussão e alguns que você é contrário mesmo, né? Mas também elogiou algumas colocações do prefeito. Queria que você falasse um pouquinho, de uma forma geral, o que você achou dessa entrevista que acabou gerando tanta polêmica. Na verdade, primeiro agradecer a oportunidade, Anderson, de estar aqui mais uma vez na TV Diário. Eu analisei a entrevista do prefeito Tricano com alguns pontos positivos, sim, mas o próprio decreto de calamidade financeira eu detectei erros, né? E adjetivei como tímido. Porque o ex-prefeito cassado Arley e o Catão, eles mandaram uma proposta para a Câmara reduzindo os salários do prefeito, dos secretários, do vice-prefeito em 30%. Sim. E o decreto que o atual prefeito editou, ele colocou uma palavra que talvez passe despercebida numa leitura não muito atenta, a palavra até. Quando ele propõe a redução de até 25%... Seria um máximo, né? Seria um máximo, pode ser 1%. Sim. Então, na atual situação que o município atravessa, eu entendo que o mínimo que deveria iniciar a discussão, primeiro suprimir o até. Sim. Porque o Arley, quando mandou lá para a Câmara, era 30% de redução. Nós, inclusive, emendamos a proposta, o projeto, para 40%, em virtude da realidade financeira. E para o vice-prefeito, porque o vice-prefeito tem um salário de 4 mil e poucos reais. Sim, sim. Então, quer dizer, reduzir o salário do prefeito, que é 17 mil, dos secretários em torno de 13 mil, e do vice-prefeito, que era 4.800, em 30%, não era proporcional. Então, nós abrimos uma discussão no Legislativo de aumentar, né, o percentual de abatimento no período de crise para 40%, e dos subsecretários e do vice-prefeito, nós propusemos 20% de redução. Porque também é importante dizer que o subsecretário hoje recebe, inclusive, um salário maior do que o dos vereadores. Hoje, um subsecretário está em torno de R$ 5.800. Mais até do que o vice-prefeito. Né? Mais até que isso é uma distorção que existe. Claro. Então, na verdade, se realmente o prefeito está disposto a fazer uma economia e cortar na própria carne, ele tem que rever esse decreto, suprimir a palavra até e propor, a partir de um diálogo, no mínimo 30%. 25% realmente é pouco. Eu defendo a manutenção dos 40%, mas a gente está disposto a dialogar e debater, mas no mínimo 30%. Né? E a outra contradição é que o Arley tinha em torno de 16 secretários nomeados, o Catão tinha em torno de 14 e o atual prefeito já nomeou 20. Então, quer dizer, que crise é essa quando se nomeia 20 secretários? Nós temos exemplos em outras prefeituras que, nesse momento difícil que as prefeituras estão passando, eles reduziram. Tem prefeitura, por exemplo, como a de Cabo Frio, que está tocando a prefeitura com 8 secretários. Reduziu bastante. Né? Então, o que a gente espera é que seja revisto o decreto, que se faça a correção do decreto e que realmente se reduza o salário, principalmente o salário do prefeito, que está em torno de 17 mil, dos secretários 13 mil, no mínimo em 30%, mas eu vou para o debate defendendo 40%. E isso é um período por 6 meses, para que realmente tenha condição de cumprir com as obrigações que a prefeitura tem que cumprir. A outra diferença é que no decreto não inclui subsecretários. E eu falei, ou seja, a proposta do Arley e do Catão incluía os subsecretários. Sim. Né? Então, não precisa, lá nos subsecretários, não precisa ser os 30 ou 40. A gente aceita os 20, 25 para o debate. Agora, como você vai chamar o servidor público para fazer uma revisão de plano de cargos e salários com 20 secretários nomeados, com mais de 30 subsecretários nomeados, né? E com essa dúvida se vai haver ou não a redução? Porque a palavra até no decreto
dá a possibilidade dele falar que não, eu estou cumprindo, é até 25%, mas eu reduzi 1%. Então, eu questionei essa questão, acho que tem que incluir ali, né, essa fase de sacrifício, os subsecretários, né, e tem que aumentar a redução dos salários. Esse foi a primeira avaliação, por isso eu adjetivei como tímido e com algumas questões que precisam ser corrigidas. Com certeza, a gente percebeu realmente. Agora, Cláudio, você chamou atenção também de um outro ponto, e aí acabou causando muita comoção também nas redes sociais, que é a questão do auxílio transporte universitário, né, que você falava que é um benefício, enfim, né, e é um contrassenso, né, no momento em que é ampliado o acesso ao ensino superior, através dos programas sociais, né, você lembra muito bem, você tem um retrocesso em Teresópolis, né, que é uma das cidades que permite o seu universitário a ter esse auxílio para que ele possa pagar o transporte ou ajudar no custo dele mesmo. Como é que você define esse posicionamento do Tricano claramente contrário ao auxílio transporte? Olha, eu achei de uma infelicidade tamanha. Na verdade, ele foi muito infeliz quando se referiu aos estudantes, né, chamando de filhinho de papai e mamãe. E aí é o seguinte, se existe algum filhinho de papai e mamãe recebendo esse benefício, que se identifique. Se ele está lá recebendo indevidamente, que se corte o benefício e que vá ao judiciário, inclusive, pedir a devolução desse recurso. O que não dá para aceitar é querer suprimir um benefício social, né, que muitos, hoje em dia, conseguiram o ProUni, conseguiram entrar no FIES, né, e que já existe um critério de renda familiar para que tenha acesso a esses benefícios, e o município de Teresópolis não ofertar a possibilidade do transporte para esses estudantes. Na verdade, é colocar esses estudantes para um futuro de desqualificação. E outra coisa, você gastar 60 mil reais com auxílio transporte é muito pouco. É muito pouco para o benefício que vai dar. Então, a primeira infelicidade foi a referência, ao meu ver, até desrespeitosa em relação, porque eu conheço vários que trabalham o dia inteiro, acordam cedo, trabalham para poder fazer o seu curso superior. E parece pouco, mas o transporte ajuda. Sim, muito. Né? Ajuda. E outras cidades também, Anderson, já compraram um ônibus. Se ele não quer dar o recurso, que se estude um outro caminho. 100%. Agora, eu serei radicalmente contrário lá na Câmara a querer suprimir esse benefício. Ao contrário, eu acho que a gente tem que ampliar esse benefício. Eu dei uma olhada na legislação, no próprio decreto da época. Existe uma comissão para que se conceda esse benefício. Jogadora, se tem alguém, se essa comissão não está atentando para isso, que se faça uma nova composição, convide o Ministério Público. Eu acho que não tem que ter tráfico de influência, inclusive de vereador. Eu falei isso no plenário. Na verdade, o critério tem que ser social. E outra coisa, não é demérito nenhum alguém estudar universidade privada. De forma nenhuma. Né? Ele se referiu dizendo, qualquer um passa com 0,1 para a universidade privada. Não é assim. Então, na verdade, nós temos hoje teresopolitanos que estão no Cefet, em Escola Técnica Federal, mas que lutam com dificuldade. Então, é só ele reduzir o número de secretários que você consegue manter esse benefício. Agora, não é porque se existe alguém lá recebendo indevidamente, que se faça lá a auditagem, que se levante, para que se bote um freio nisso. Agora, querer acabar com o benefício social, né, que na verdade para mim não é despesa, eu falei isso na Câmara, isso é investimento na juventude. Então, isso eu discordo veementemente e não vou concordar e vou estar lutando para que seja mantido esse auxílio transporte universitário. Como se lembrou bem, além da questão do ensino superior, você tem o ensino técnico também. Muita gente sai daqui para as escolas técnicas, do SENAC, do SESC, que são escolas técnicas importantes que colocam profissionais capacitados no mercado. E o mercado sem o profissional capacitado é um mercado fadado ao insucesso, sem dúvida nenhuma. Cláudio, outro ponto que eu queria tratar contigo também foi já em relação ao teu pronunciamento em plenário, a questão da redução, da possibilidade de redução da transferência, né, de verba da Prefeitura para a Câmara. Né? Você levantou de novo uma emenda que você fez, inclusive no seu último mandato, com essa redução do chamado duodécimo. Eu queria que você explicasse um pouco para o nosso assinante
Como é que funcionaria essa redução e se é possível realmente essa redução, se ela seria uma redução benéfica para o município? Olha, Anderson, antes de eu entrar nesse tema, eu lembrei aqui o seguinte, outra questão que me estarreceu, né, foi a questão da fala do prefeito em querer acabar com o convênio com o Cairós e com o P3. Os dependentes químicos. Ou seja, o Cairós recebe 18 mil reais da prefeitura, não é por mês não, é por ano. 36 mil P3 por ano. Ou seja, a gente tem que agradecer que essas instituições se dedicam à recuperação não só de jovens, mas de todos aqueles que têm esse problema na sua família de dependência química. E o recurso empregado é tão irrisório em relação ao orçamento de uma prefeitura que mesmo que nós conseguíssemos recuperar pelo menos que eu acho que a gente recupera mais, essas instituições recuperam mais, já estava pago, já estava bem gasto esse dinheiro. Então não cortando benefício social e convênios com essa finalidade que nós vamos resolver o problema financeiro da prefeitura, é um equívoco. Na verdade, a gente precisa aumentar a redução dos salários que ele propôs e reduzir a máquina, reduzir o primeiro escalão, a questão dos subsecretários. Se você tira lá 10 secretários que ganham 13 mil reais por mês, você já paga esse convênio tranquilamente. Olha a economia que você está representando. Exatamente. Então, em relação ao projeto de emenda à lei orgânica, nós apresentamos na legislatura passada, em 2009. E naquela legislatura, no primeiro momento, nós tínhamos 4 vereadores, que qualquer emenda regimentalmente precisa de no mínimo 4 assinaturas. Depois nós avançamos, chegamos a 7. Mas se nós colocássemos para votar sem ter garantido o 8º voto, o regimento diz que você vota e aí, não passando o arquivo, aí só pode entrar, só entra na próxima legislatura. Então, o que ocorre? Diante dessa crise, eu tenho dialogado com os colegas da Câmara no sentido de que a Câmara precisa demonstrar claramente que está disposta a fazer o seu sacrifício também, independente de quem será o próximo prefeito. Não dá para fazer esse ano, porque o orçamento foi votado ano passado. Sim, já está fechado. Já está fechado. Então, se a gente consegue conscientizar que nos próximos 4 anos, para tentar ajudar a recuperação financeira do município, a Câmara pode abrir mão de 1% do repasse, isso representa em torno de R$1.300.000 por ano. Numa legislatura, a gente faz uma economia de 5.200.000 que pode ser empregado nas políticas sociais. E aí não se fala em acabar com o convênio, né, das entidades que recuperam dependentes. Pelo contrário, você pode até ampliar esse convênio. Eu disse, inclusive, lá na Câmara, que, por exemplo, se a gente topar e esse 1.300.000 daria para comprar, por exemplo, de 3 a 4 ônibus para a prefeitura. Já resolve a questão do transporte. Do transporte. Então, quer dizer, a manutenção dos ônibus, a mão de obra do motorista e o combustível seria o custeio para a manutenção. Sim. Né? E dá para ampliar, porque R$60.000 nós temos muitos jovens carentes que não tiveram acesso. É verdade. Né? Existe uma demanda crescente, graças a Deus que existe, porque mesmo com a dificuldade a nível nacional, né, a gente sabe que o ProUni e o FIES estão dando oportunidades para famílias que nunca tiveram uma pessoa com um curso superior. É verdade. Né? Então, na verdade, eu acho que precisa haver economia, mas não sacrificando aquilo que a gente já avançou. Então, esse 1.300.000 que a gente pode realmente economizar na Câmara, é óbvio que a gente não pode obrigar o chefe do Executivo, você tem que comprar um ônibus. Sim. Mas a gente sugere, né? E se está incomodado, se ele tem dúvidas que, por exemplo, o pagamento na conta do estudante através de repasse de dinheiro, tem alguma... Vamos comprar um ônibus. Guapimirim manda ônibus aqui para Feso, São José. Então, eu acho que o caminho é por aí e eu acho que a Câmara precisa realmente dar uma demonstração clara de que está disposta a ajudar na recuperação do município. E eu vejo que um caminho possível é esse. Nós começamos a colher assinatura na sessão de hoje, né? 4 vereadores já assinaram, nós já temos um mínimo. Os outros sinalizaram que irão assinar. Nós estamos tentando construir um consenso para que os 12 vereadores assinem, né? E que a gente possa reservar esse recurso para a próxima
gestão da prefeitura, mas que essa gestão se comprometa, né, a ampliar os benefícios sociais, sobretudo para a juventude. Com certeza que é o que a gente está precisando. Sem contar também, né, Cláudio, que em um segundo, voltando a falar da questão do dependente químico, quando o governo é incitado a dar as suas respostas das suas políticas em favor desse público, acaba citando essas parcerias, né? Então, nada mais justo que essas parcerias sejam enaltecidas e não criticadas. Eu acho até tímida, né? É tímida, pois 18 mil reais por ano. Podia ser maior, sem dúvida. Porque, infelizmente, até depois da tragédia, a gente viu que houve... Aumentou. Infelizmente, houve um aumento dessas pessoas. É verdade. E a questão social. Mas, Cláudio, vamos falar de uma outra questão também que está preocupando quase todos os teresopolitanos aí nos últimos dias, que é o nome da cidade, mais uma vez, envolvido nacionalmente em casos de corrupção, desvio de dinheiro, ou seja, o serviço que deveria estar sendo prestado acaba sendo desviado para interesses, né, políticos, interesses pessoais. Eu sei que você tem um discurso bastante combativo a essa questão toda da corrupção. A gente acompanha o teu trabalho desde do seu primeiro mandato e a gente sabe realmente o teu posicionamento. Mas nesse momento, né, a cidade já passou por tanta tragédia política, natural, ter novamente um nome vinculado a outro caso de corrupção. Para o homem público, Cláudio Mello, está ficando difícil defender a cidade? É muito triste isso tudo, né? É de indignar, é de revoltar. Hoje, inclusive, eu comentei com alguns vereadores na sessão que, vendo a atuação, e aí eu tenho que parabenizar a atuação do Ministério Público, da Polícia Civil, que é mais de um ano de investigação, eu me surpreendo e me indigno com a ousadia, né, desse pessoal que, mesmo depois de Teresópolis ter passado pelo que passou, né, com centenas de vidas perdidas na tragédia ambiental, as pessoas quererem montar esquema de corrupção na saúde, na questão do lixo. Que é saúde pública também? Essa questão lá do aterro sanitário, ano passado nós vimos paralisação porque os trabalhadores do aterro que ganham salário mínimo, com seus salários atrasados, e hoje você toma ciência, né, de que a contratação tinha pagamento de comissão, de propina, né? Eu não quero condenar nem absolver ninguém nesse momento. A informação que chegou é que são muitas horas de escuta telefônica. Sim. Eu faço votos que o Ministério Público, a Justiça, seja extremamente dura, né, e rigorosa, que aplique a legislação com toda a contundência, né, aos culpados que ficarem provados, que estão envolvidos, seja quem for, né? E quero dizer também o seguinte, que, por um lado, eu me sinto tranquilo e tenho, assim, um sentimento de dever cumprido por ter sempre me posicionado contra as OS. Né? Inclusive no governo Jorge Mário, quando a UPA chegou, que chegou lá uma mensagem na Câmara em caráter de urgência, urgentíssimo, que tinha que aprovar a tal da OS, a contratação da OS. Eu mesmo, na época, apoiando, na base de apoio do governo, eu me rebelei, né? Disse que não ia votar, que era um absurdo uma proposta daquela, né? Que a gente tinha que debater uma Fundação Municipal de Saúde, mas nunca a OS, né? Porque a OS, eu não tinha, daquele momento, nenhuma notícia, né, que alguma funcionasse decentemente, que atendesse a população com dignidade, que cumprisse com as suas obrigações trabalhistas com os profissionais que atuavam nas OS, e mais do que isso, era uma avenida para a corrupção, né? O Ministério Público Federal, naquela oportunidade, já em 2009, já tinha uma ação no Supremo Tribunal Federal, questionando esse modelo. E nós tínhamos vários casos no país. Vários casos. O pessoal do Conselho de Saúde já tinha se posicionado contrariamente, mas infelizmente eu fui vencido e aprovaram a primeira OS que administrou lá a UPA. Primeiro foi a Cruz Vermelha, depois foi a Fibra, né? E a gente sabe que, infelizmente, os trabalhadores que lá atuaram, tem uns que estão no Judiciário Trabalhista, correndo atrás dos seus direitos. O atendimento não foi satisfatório, né? E agora a gente tem notícia que a moda, né, a regra é criar a OS para desviar dinheiro público.
Né? Então, hoje, inclusive, falei, essa legislatura tem todos os seus erros e tal, mas nesse ponto, a legislatura aqui, nós extirpamos a questão da OS. Sim. Né? Então, isso, eu falei que, ainda bem que essa legislatura entendeu que não dá para contratar a OS para administrar a saúde, muito menos na educação. Então, isso para mim não é surpresa, entendeu, Anderson? Essa questão das OS estarem envolvidas em esquema de corrupção. A gente vê hoje no município do Rio de Janeiro, no próprio estado, né, a notícia que chegou de 300 toneladas de remédio vencido. Estragado. E quem cuidava desse estoque era uma OS. Então, na verdade, a gente precisa... E assim, Cláudio, explicar também para o nosso assinante que o sistema da OS nem é um sistema tão ruim, pelo contrário, é um sistema considerado bastante eficiente em sua real aplicação, mas é preciso também que haja a fiscalização para isso, né? O sistema da OS, por si só, ele não funciona, até por conta dessa facilidade das pessoas que comandam a OS em manipular, né, as verbas por ter esse caráter social. Mas tem que ter fiscalização, né? Sem fiscalização... eu sou um pouco mais radical nesse sentido. Eu, na verdade, eu acho que, em virtude de tudo que a gente tem tomado conhecimento em relação pelo conjunto da obra. A regra 99%. Eu confesso que eu não conheço nenhuma OS que funcione bem. A gente não tem exemplos. Eu não tenho notícia. Eu prefiro discutir, no caso, se fosse uma fundação municipal de saúde. O que é uma necessidade para o município Claro, hoje. que dá celeridade à gestão. Sim. Né? Mas aí tem regras, né, para que a gente possa atuar. E outra coisa, você repassar dinheiro público para uma OS que é privada. Então, eu fico assim muito chocado. A falta de sensibilidade, desumanidade dessas pessoas. Teresópolis é um caso ímpar. Né? Nossa cidade, as vítimas da tragédia, as famílias até hoje não receberam as suas unidades habitacionais. E essas pessoas ainda se juntam para desviar dinheiro. Então eu quero louvar o trabalho do Ministério Público, eu quero acreditar que não serão só esses que estão detidos ou estão foragidos, tomara que pegue todos que estejam envolvidos. Tomara né? que amplie esse leque. Porque a gente tem que alimentar a cultura de que o crime não vale a pena. Sim. O que mais incentiva as pessoas a aderirem à corrupção é a impunidade. São pessoas que viviam em situação de vida até... de dificuldade, de uma hora para outra ficam milionários. Né? E numa cidade como a nossa, a gente sabe, todo mundo sabe. Então, na verdade, eu, mais uma vez, parabenizo o Ministério Público, parabenizo né, o setor da Polícia Civil que fez essa investigação de mais de um ano, porque Teresópolis não aguenta mais, Anderson. E nós precisamos, a sociedade civil precisa cada vez mais exercer o controle social. Né? E eu, mais uma vez, acredito que através do controle social é que nós teremos melhores representantes no poder público, tanto no executivo quanto no legislativo. Isso aí, mais participação. Cláudio, para a gente finalizar, eu sei que o nosso papo sempre é longo, a gente sempre acaba falando muito de muitas coisas. Para finalizar, nós tivemos também um episódio essa semana que acabou preocupando muita gente. Né? Nós tivemos aí 2 episódios de um certo destempero do prefeito Mário Tricano com 2 situações. Primeiro, ele desafia a direção da FESO a trocar de lugar com ele, ou seja, o diretor da FESO viria para a prefeitura, para administrar a prefeitura, e ele iria para a FESO para explicar, né, segundo ele, a FESO como seria ganhar dinheiro. E depois nós tivemos esse destempero no Ministério Público, né, por conta de uma falta de entendimento durante uma reunião também relacionada à saúde, em que ele quase renuncia ao cargo, ou pelo menos anuncia isso aos promotores. Essa falta de controle, você acha que já é um reflexo da grande quantidade de problemas ou o prefeito ainda precisa se acostumar com essa nova realidade política em que ele se encontra hoje, né? Lembramos que ele está fora do poder há pelo menos 16 anos, né? Mudou o país, mudou tudo. Sem dúvida, novas leis foram criadas, lei de responsabilidade fiscal, a lei de acesso à informação. A gestão pública mudou. Mudou. Na verdade, me surpreendeu, porque segundo... os seus apoiadores seriam um homem experiente, né? Ele tem já uma certa idade, então, quer dizer, ele sabia a condição que ia pegar a prefeitura, se empenhou com seus advogados em Brasília para obter a liminar, né? Então, quer dizer, ele tinha plena ciência
E ele acompanhou todo esse processo da gestão do Arley, acompanhou tudo que vem acontecendo atrás. Só que ele tem que ter tranquilidade. Não é com rompantes que nós vamos resolver o problema, é com diálogo. Né? Então, eu acredito no diálogo, eu acredito no bom senso e, acima de tudo, na transparência. Eu lamento, né, esse destempero, porque traz mais estabilidade. Né? Ontem a cidade só falava nessa questão, renunciou, não renunciou, passou um dia inteiro todo mundo nessa achando dúvida. Que tinha renunciado. Muitos, inclusive, diziam que isso pode ser uma jogada de marketing, né? Também visando o processo eleitoral, porque tem a questão da filha, se vai ser pré-candidata, se não é, a questão da data limite de descompatibilização. Na verdade, se for isso, eu lamento, porque ele deveria estar se preocupando em tentar resolver os problemas. E eu aposto que, com tranquilidade, né, sem rompantes, pode-se chegar a um bom termo. Então, vamos aguardar. É uma coisa inusitada, né? Você numa reunião oficial, uma conduta na frente dos representantes do Ministério Público, dos prestadores, né? Ter um rompante, dizer que renuncia e logo em seguida volta atrás, isso demonstra para a população insegurança, né? Insegurança, e isso nesse momento não contribui para que a gente consiga resolver tamanhos problemas que a cidade vem enfrentando. Tudo que a gente não quer agora é insegurança, né? Cláudio, obrigado pela tua participação aqui hoje. É sempre importante a gente receber aqui a presença do teu mandato na nossa programação, para que o nosso assinante realmente esteja a par do que está acontecendo lá no nosso Legislativo. As nossas portas estão sempre abertas, mandato do Cláudio Mello, com certeza. E assim que você quiser voltar, será muito bem-vindo, com certeza. Eu que agradeço mais uma vez, o mandato está à disposição e sempre que puder vir aqui prestar contas e dizer o que a gente está lutando lá em benefício do bem comum, eu estarei aqui. Eu agradeço mais uma vez, Anderson. Obrigado, Cláudio.